Bem-vindos ao History de um Guia, histórias fictícias de vidas reais. Certa vez, num belo lugar, uma mãe e um bebê camelo conversavam entre si. Estavam andando despojadamente pelo caminho, até que o bebê camelo teve uma dúvida e perguntou: "Mamãe, por que nós camelos temos corcovas?" E a mamãe olhou para o seu filho e falou: "Meu filho, nós temos corcovas para reservar água, pois vivemos no deserto e somos conhecidos por esse motivo, por viver sem água, porque de acordo com o nosso reservatório, nós conseguimos ficar por um bom tempo e é graças a essas corcovas que conseguimos fazer isso." E o bebê camelo falou: "Certo, mamãe, eu entendi. Mas por que nossas pernas são tão grandes e nossas patinhas são arredondadas?" E a mamãe camelo ali já, achando engraçada o questionário do filho, filosófico, E a mamãe respondeu: "Ô meu filho, geralmente é para nos manter protegidos do calor extremo do deserto. As nossas pernas longas nos mantêm longe da temperatura da areia. E as nossas patas são assim para que a gente consiga caminhar com mais facilidade, porque isso é difícil caminhar na areia. E é graças às nossas patas que a gente consegue fazer isso." "Ah, mamãe, eu entendi. Mas por que nossos cílios são tão longos, mãe? Às vezes eles me atrapalham em enxergar aqui, Me incomoda. Quero saber por que nossos cílios são tão longos." E a mamãe camelo começou a rir e falou: "Os nossos cílios são proteção. Afinal, a gente caminha pelo deserto e ali venta muito, meu filho. Então, para que a gente consiga andar pelo deserto ali, os nossos cílios são dessa forma, para nos protegerem. E é por isso que somos conhecidos por animais que conseguem passar tranquilamente pelo deserto, sem sofrer tanto." E o bebê camelo ali, ouvindo a sua mãe responder isso, continuou no seu questionamento filosófico: "Certo, mamãe. Covas para armazenar água, pernas longas para nos manter longe da areia quente, patas arredondadas para facilitar, andar pelo deserto, pelas dunas de areia, e os cílios para proteger do vento. Bacana, mamãe, mas me diz uma coisa. Por que, mamãe, a gente está tanto tempo aqui nesse zoológico se a gente foi feito para andar no deserto? Por que estamos aqui, mamãe?" E foi a primeira vez que um bebê camelo deixou a sua mãe em profundo silêncio. E essa história era muito pertinente para aqui, gente. E às vezes a gente é dotado, recheado de talentos e virtudes e não traz isso à tona. Tem todo o potencial para alavancar, para crescer e não traz isso à tona. Eu resolvi pesquisar aqui no dicionário, para a gente entender um pouco o que seria virtudes. Mas o dicionário não foi um bom amigo aqui para traduzir. De forma resumida, virtudes são nossas grandezas, são os nossos potenciais. E dom é qualidade inata, talento nato. A pessoa nasceu com esse dom, nasceu com esse talento, nasceu com essa virtude, nasceu com esse potencial ali, só esperando vir à tona. Como é que traz uma virtude à tona? A vida, na sua infinita sabedoria, criou um enredo de uma história para que você pudesse trazer esse talento à tona. Criou um enredo de uma história para que você pudesse trazer esse potencial à tona. E ele é o imprescindível para o crescimento da humanidade. Histórias, enredos, os mais diversos. E aqui sem mimimi. E aqui sem "eu passei por isso ainda de mim." Não, sem mimimi. A vida, na sua sabedoria, ela criou infinitas histórias para que a gente pudesse trazer esses talentos, essas virtudes à tona. E quem sofre aqui é o ego. Quem faz o mimimi é quem não quer crescer. Porque a nossa alma e a nossa essência, ela absorve esse crescimento e entende que é para trazer à tona algo, alguma virtude, algum talento, alguma joia rara dentro da gente. Eu vou dar 2 exemplos aqui para que você possa compreender. Fulano passou
por uma família extremamente complicada, passou por abusos, passou por situações em que se viu indefeso. Fulano tem um puta potencial pra música. Fulano tem um puta potencial pra ensinar a tocar. E fulano ama tocar. Fulano sente tesão pela vida quando pega um instrumento e toca. É pela música que fulano tem um dom de aperfeiçoar, de abençoar as pessoas, de abençoar o mundo. É pela música que fulano tem o dom de curar o mundo. Só que como é que é o caminho para que fulano traga esse talento, traga esse dom à tona? Lidando com a dor emocional do passado, lidando com as memórias traumáticas de violência doméstica infanto-juvenil. Fulano teve pai abusivo. Fulano viu seu pai violentar sua mãe. Fulano viu seu pai espancar as suas irmãs. Viu seu pai se desfazer da sua mãe. E isso, ao invés de ele usar como combustível e fazer totalmente diferente daquilo que ele viu, fulano se acovardou e ficou no seu cubículo. Fulano ama tocar e é esse dom que ele tem aqui para abençoar o mundo, para levar cura ao mundo, fora os outros talentos que fulano ainda não sabe. Só vai saber depois que eliminar o seu trauma, depois que lidar com a sua dor emocional. Mas fulano não quer. Então fulano tem um puta potencial vivendo numa gaiola do medo, na gaiola do trauma emocional. E o que fulano faz para reprimir esse trauma? O que fulano faz para não lidar com essa dor? O que fulano faz nos momentos em que se vê distraído? Toca. Por uns breves minutos ele toca. Mas quando ele vê que ao tocar ele traz a dor, ele reprime e corta tudo. E ele se cobre de ódio, ele se cobre de raiva, ele se cobre de ira. Ira por si mesmo, ira pelo seu agressor, ira pelas memórias que rodeiam a sua vida, a sua mente, que fizeram parte da sua história, da sua infância. Podemos dizer aqui que as pessoas mais amarguradas, as pessoas mais difíceis de lidar, as pessoas mais queixosas, mas sabe aquelas pessoas que a gente ignora, a gente não aguenta, a gente não suporta lidar, que a pessoa é desagradável? São pessoas com puta potencial dentro de si. E esse potencial, esse talento, esse dom está reprimido. Sabe por quê? Porque ela não quer lidar com a dor. Ela não quer lidar com o trauma. Ela não quer varrer o lixo para poder realmente trazer esse talento à tona, porque é nato. Ela não precisa aprender. É nato. Mas para que isso viesse à tona com toda a sua potência, ela deveria trabalhar algo em si. Qual virtude deveria ser trabalhada em si? A paciência, a benevolência. E virtudes aqui é algo muito pessoal. Eu acho que vem muito da sua autoanálise. Mas o principal é o amor, a paciência, a benevolência, a empatia. De repente, para que ela possa curar o mundo através da sua música, fulano tem que aprender o que é perdoar, o que é o amor, para que ele possa lidar com os lixos de outras pessoas sem julgamento. E aqui, senhoras e senhores, entra um outro exemplo, a minha história de vida, os meus talentos e os meus dons. Para que eu pudesse estar aqui diante de vocês, falando da minha missão de vida e falando desse assunto, eu tive que aprender o que é o amor. Eu tive que aprender o que é perdoar, o que é se aceitar, o que é realmente acolher a sua dor, acolher o outro, independente do lixo que carrega. E para que eu pudesse aprender isso, eu tive que passar por tudo isso que eu passei no passado. Mas eu não estou falando aqui em questão de tempo, mas a questão do que eu tive que passar. O tempo foi a minha renegação.
Foi a minha preguiça, foi a minha procrastinação em continuar na jaula. Eu com todo esse puta potencial dentro de mim, mas eu me acovardava. Eu vinha a esse mundo com tudo isso latente, com esses dons latentes, com essas virtudes a serem trabalhadas, mas eu fiquei com medo, com preguiça, procrastinação. Sabe o que aconteceu? O sofrimento só aumentou. Beleza, você não quer trazer a tona? Não, vamos lá. Vamos intensificar. E não é castigo. Não é castigo. Pois é o que estava emanando de mim. É a minha resistência. Era o meu medo que eu emitia. Era a minha preguiça. Então, mais motivos para preguiça eu tinha. Mais motivos para odiar eu tinha. Mais motivos eu tinha para continuar da forma que eu estava. E o sofrimento crescia. Então eu vim com esse mundo, com todo esse potencial, todo esse talento ali guardado dentro de mim, mas eu ficava dentro da minha jaula, dentro da jaula do meu trauma emocional, do meu medo. E demorou muito para eu identificar isso e falar isso com você aqui. E então, eu chego a você. Quais os potenciais que você vê à tona aí? Quais os seus talentos que estão ali dentro de você, que a vida lhe propõe para que você trabalhe e você traga à tona e você se recusa? Ah, mas como é que eu olho isso? Acolhendo e lidando com as suas dores. E isso é muito pessoal. As respostas só vão vir quando você arregaçar as mangas e lidar com sua dor. Acolher mesmo, lidar. É aí que as respostas vão vir. Senão, você vai estar lá, ó, igual mamãe e bebê camelo, com puta potencial para lidar com o deserto e se acovarda no zoológico. Você vai estar aí, com puta potencial para fazer sua missão aqui no mundo, criar novas maneiras de levar cura ao mundo, se acovardando na sua jaula emocional, na jaula do seu trauma emocional da vida. Até quando você vai se permitir em continuar nessa vida, se reprimindo, se encolhendo, impedindo o seu crescimento? A principal barreira, senhoras e senhores, que impede o nosso crescimento, a nossa vida feliz, de acessar a nossa felicidade, a nossa plenitude, é o nosso trauma. E para passar por ele tem que lidar, tem que encarar. É através do nosso trauma que descobrimos muita coisa. Além da nossa missão de vida, quais virtudes temos ali. E a gente consegue identificar nitidamente que foram simplesmente atores colocados na nossa vida, usados para a gente identificar quais virtudes ali devemos trabalhar. Parece clichê, né? Parece óbvio, mas é óbvio porque você está aqui me ouvindo. Quando você está ali preso na sua jaulinha, você não enxerga por esse lado. Você simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se reprime, se recusa a trazer seus talentos à tona, se recusa a trabalhar as suas virtudes através das suas dores. E o History é esse lembrete. Você veio com puta potencial aqui nesse mundo. E a forma de você trazer isso à tona é lidando com a sua dor emocional. É lidando com o seu trauma de infância. É lidando com o seu caos interior. É através dele que você consegue trazer isso à tona, crescer e alavancar na sua vida, ter a liberdade emocional que você deseja. Eu espero que essa história lhe traga a inspiração necessária para você tomar atitudes, tomar ações em prol da sua cura emocional. Qualquer coisa você nos procure, se precisar de ajuda nós estamos aqui e até o próximo History.